Eu recebo com muito carinho e respeito ele que é consultor e educador financeiro, André de Gisor Toledo. Seja muito bem-vindo ao programa Mulher.com. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado, Tati. Prazer estar aqui com você. André, quando a gente fala em educação financeira, você sabe que boa parte do nosso público já fica com a anteninha ligada, porque sempre tem boas dicas que vocês especialistas têm e podem compartilhar conosco. E quando eu falo especialmente, em ter uma situação financeira bacana, a gente ter um planejamento legal, isso não só vale para grandes indústrias, para as empresas, vale para a nossa casa, para aquele nosso ambiente, O planejamento financeiro de casa. Se você que está me assistindo está cheia de dívidas ou quer, de repente, ajuda como planejar, organizar melhor as contas, se você quer começar agora o segundo semestre tranquila, no verde, a gente tem algumas dicas bem interessantes e acho que vai poder te ajudar. André, quando a gente fala, especialmente nessa questão do planejamento financeiro bem feito, isso hoje é indispensável, seja para a dona de casa que está nos acompanhando, como para essas grandes empresas e do mercado em si. Para tudo na área financeira, se você não tiver um planejamento, infelizmente o risco de você cometer erros, se endividar, é muito grande. Então, a base de tudo é você fazer um belo planejamento, que é, enfim, você tem que saber o que você quer, o que você quer ter, e como você vai alcançar isso, de acordo com o que você tem de entradas e saídas. Aí já usando termos mais financeiros, Mas a base de tudo é você ter um belo planejamento bem feito, dá tranquilidade daqui para frente, com certeza. Quando a gente fala em planejamento financeiro, como é que na prática a gente pode fazer isso, por exemplo, dentro da nossa casa, O planejamento financeiro domiciliar, doméstico. Bom, tanto no planejamento pessoal dentro da casa, quanto numa empresa pequena ou média, a base que você tem que saber é o seguinte: quanto que eu tenho de disponibilidade mensal de dinheiro e para saber quanto que eu posso gastar, guardar reserva, enfim. Então, planejar é exatamente isso. Você fazer um estudo sobre o que você vai ter de entradas, aí eu uso muito a questão da planilha, Então, você coloca as entradas e as saídas. O que eu vou ter de entrada de recurso, de dinheiro, durante o mês, seja salário, seja alguma bolsa que vai vender, alguma coisa que vai fazer, e as minhas despesas que são fixas, que eu vou ter que pagar todo mês, independente do que for, Seja um aluguel, água, luz, enfim. E para eu poder planejar o que eu quero alcançar. Se eu quero comprar um carro, eu tenho dinheiro disponível para comprar agora ou não? Não, beleza. Então, eu vou entrar num financiamento para adquirir esse carro? Legal, tem que verificar se a melhor parcela cabe dentro desse orçamento, as despesas que esse carro vai me trazer, que seja com manutenção, combustível, seguro, enfim. Então, o planejamento é você conseguir colocar no papel, numa planilha, no computador, enfim, todos esses pontos, exatamente para não ter surpresa desagradável lá na frente. A melhor forma de você se planejar o que você quer, no caso de um planejamento pessoal, de casa, o que você quer adquirir, onde você quer, o que você quer ter na frente, e para não ter riscos de ter uma alegria hoje e uma tristeza amanhã, Portanto, essa criação de uma planilha, o controle dessa planilha é fundamental quando a gente fala em estratégia, em planejamento financeiro. E é importante, pelo que você está me dizendo, não só a gente colocar ali, quanto entra de dinheiro e quanto sai com as nossas contas fixas, mas, de fato, fazer um planejamento. Então, se você tem aí algum projeto, a aquisição de um imóvel, de um carro, enfim, algum plano, é importante a gente já planejar isso, e dentro disso eu queria aproveitar e perguntar para você, nosso programa ao vivo, muitas pessoas participando, e eu recebi algumas participações aqui pelas redes sociais do programa, e as pessoas questionando: Tati, já que você vai receber um educador financeiro no programa hoje, vale a pena a gente guardar o dinheiro por um tempo para depois dar uma entrada maior num bem ou algum produto, ou é bacana, é uma boa opção financiar, fazer empréstimo em banco? Então, cada caso é um caso. Por quê? Depende da necessidade da pessoa, depende da capacidade que a pessoa tem de guardar dinheiro. Tem pessoas que têm dificuldade, dinheiro na mão é vendaval, isso aí é notório. Então, se a pessoa tem dificuldade de guardar dinheiro, é mais fácil ela se endividar, que daí ela é obrigada a
a ter Tem aquele aquela dinheiro. parcela, Exatamente. aquela despesa fixa. Se a pessoa é mais comedida, consegue fazer essa poupança automaticamente, claro que é muito melhor ela guardar o dinheiro, que ela vai evitar os juros. Além do que aquele dinheiro que ela está guardado, se ela souber investir direito, ela vai aumentar o valor. Além disso, tem a questão da necessidade da pessoa. Falando de um automóvel, de repente um automóvel vai trazer uma facilidade no trabalho dela, de modo que ela consiga angariar mais recursos. Então, quer dizer, são vários fatores que influenciam nisso aí. Num imóvel, de repente ela está pagando aluguel, com o valor que ela evita, que ela vai pagar de parcela, ela substitui o aluguel, quer dizer, tem vários fatores que influenciam aí. Então, é preciso fazer uma análise particular de cada caso. Quando a gente fala de fazer um planejamento financeiro, uma planilha, se você vai adquirir um bem, é importante você sempre elencar quais são os pontos positivos que isso vai me trazer e os pontos, não diria negativos, mas os pontos que vão deixar um pouquinho de dúvida. Que é o seguinte, eu vou comprar um imóvel, por exemplo, né? Eu moro de aluguel, vou comprar um imóvel para minha família. Legal. Eu vou deixar de pagar aluguel, vou pagar parcela. Normalmente, a parcela do financiamento é maior que o valor do aluguel. Então, me encaixa dentro do meu orçamento? Primeira questão. Segundo, a taxa de juros que eu estou usando hoje, ela é adequada ou não? Que hoje você tem taxa de juros que variam na faixa de 6% ao ano até 11%, 12% ao ano. Então, quer dizer, você tem que fazer uma procura muito grande, de acordo com o valor do imóvel, de renda, são vários fatores que influenciam. Tudo isso vai influenciar na hora que você for ver o preço final do imóvel, aí você vai ver quanto que você de fato está pagando por ele. Isso é uma informação interessante, né? A gente, de fato, pesquisar a menor taxa de juros, porque tem muita diferença por aí. E uma dica que é importantíssima, mesmo dentro do banco que tem a melhor taxa, se você chorar, é o famoso, tem que chorar, você tem que ir lá, pechinchar, porque a taxa muitas vezes é menor, mas as tarifas embutidas deixam a parcela maior. Você tem hoje a tarifa de contratação de crédito, né? Você tem o IOF, que acaba a taxa líquida é diferente da taxa completa. Então, você tem que analisar vários fatores. Tem o seguro, que é embutido dentro da parcela, normalmente, seja qualquer tipo de financiamento, imóvel, carro. Então, são vários fatores que influenciam. Então, é muito importante analisar a taxa de juros, o que está sendo cobrado dentro da parcela e, principalmente, essa parcela cabe dentro do meu orçamento? E mesmo assim, eu tendo que pagar essa parcela, eu consigo ainda manter uma reserva mensal para qualquer emergência? Porque hoje a gente tem uma renda mensal, por exemplo, um assalariado tem a renda mensal garantida. Legal, até ele, de repente, sair da empresa, enfim, tem vários fatores que podem influenciar. E então, a pessoa tem que estar sempre com uma reserva para não ser, digamos assim, se pego de surpresa ele vai ser, mas não ter um problema maior, uma dor de cabeça maior na hora de uma situação inesperada. Perfeito. André, quais são as suas dicas e orientações em relação àquelas pessoas que já possuem dívidas, né, que não conseguiram evitar e entram agora no segundo semestre já com bastante dívida, mas não quer que essa situação, né, se arraste aí para o próximo ano? Quais são as suas orientações? Porque às vezes a gente acaba fazendo uma dívida, para conseguir pagar essa dívida faz uma outra, e aí vai fazendo outra e vira aquela bola de neve. O que você orienta, no caso específico, então, daquelas pessoas que já estão bastante endividadas? Para quem já está com uma dívida e está com dificuldade de pagar isso mensalmente, enfim, a principal é o seguinte: vai até o agente que financiou e tenta renegociar essa dívida, diminuindo o valor da parcela, tentar reduzir a taxa de juros e principalmente aumentar o prazo. Quer dizer, você tem que adequar essa parcela dentro do seu orçamento. Não adianta você manter alguma coisa. Quanto mais você atrasar a parcela, pior vai ser, né? O que acontece muito, as pessoas começam a abrir um financiamento em cima do outro para dar um jeito de cobrir aqui, cobre ali, só que a hora que vai ver, virou aquela bola de neve. E ele não consegue dar conta de pagar mais. Então, a ideia é exatamente essa. Vai até o agente, olha, eu posso pagar X reais por mês e, em cima disso, negociar, aumentar o prazo, enfim, descontos, porque dependendo da situação que já tá atrasada, o agente financeiro ele vai cobrar juros e multa. Tentar renegociar essa taxa de juros, porque quando você está inadimplente, a taxa de juros é muito mais alta do que a taxa contratual. A multa que você tem que pagar por atraso. Então, são vários fatores que dá para você ir no agente e conversar, tá?
Não existe um milagre ou uma dica milagrosa, enfim, não, isso não existe. Existe mesmo você tem que ver o que dá para você fazer para pagamento mensal e, principalmente, ir lá, sentar e negociar com o seu agente financeiro. Hoje existe a questão de compra de crédito, né? Muitas vezes você está devendo para um banco, mas tem um outro banco que teria interesse em tê-lo como cliente de crédito. Então, vale a pena ver as opções. Hoje nós temos muitos bancos e agentes financeiros aí que estão dispostos a emprestar dinheiro, uns com taxas mais altas, outros mais baixas, mas vale a pena pesquisar muito bem. No site do Banco Central tem informações com relação à taxa média. O importante é as pessoas não pagarem taxas abusivas e, principalmente, não assumir compromissos que não se encaixam dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento. André, quando a gente fala em taxa abusiva, eu queria aproveitar, abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, a dívida com cartão de crédito. Infelizmente, é muito comum e é uma dívida complicada. Vale a pena a gente, de repente, tirar o dinheiro de algum investimento para arcar, né, para quitar essa dívida de cartão de crédito? Quais são as orientações específicas nesse caso? A gente, inclusive, recebeu uma participação e é a realidade de muitas pessoas, né? Acaba aí usando o cartão quando viu, está endividado. Primeira recomendação que eu dou, nunca pague o valor mínimo do cartão. Ou você paga tudo, ou senta e parcela esse valor. Por quê? Quando você faz o pagamento mínimo, a taxa de juros que é cobrada desse valor que você deixou de pagar, normalmente ele fica acima de 10% ao mês. Tá? E isso é importante, muitas pessoas às vezes não prestam atenção ali, né? Não lê direitinho. E é absurdo, os valores eles crescem assim. Uma outra coisa, muitas vezes você recebe na fatura, o cartão já vem com uma opção de financiamento, de parcelamento. Nossa, como o banco é bom. Ele é bom não, porque ele está cobrando taxa de juros abusiva também. Então, a melhor coisa é o seguinte, você tem um dinheiro aplicado, saca esse dinheiro, quita essa dívida e faz um planejamento para recuperar esse investimento, esse valor para investir. Se você não tiver condições, procura o seu agente, o seu gerente de banco ou a administradora de cartões, pede um parcelamento, mas briga muito pela taxa. Porque uma taxa para parcelar, se você está com dificuldade acima de 3%, fica difícil de você pagar. Isso é fato. Não adianta você aceitar uma taxa de 5%, 6%, 7% ao mês, que você vai acabar se endividando cada vez mais. E evitar ao máximo, né, de fato, pagar aquela parcela mínima. Isso ou você tem que paga tudo, ou tenta negociar com o banco. Esse é o principal, na minha opinião. Perfeito. André, eu queria te pedir também algumas dicas, quando a gente fala em orçamento doméstico e também como a gente conseguir planejar e não ultrapassar, exagerar nas datas comemorativas, que às vezes, né, a pessoa acaba se sentindo muito motivada, entusiasmada e gasta demais em algumas datas comemorativas. Tem alguma orientação? A orientação que eu sempre faço para as pessoas é a seguinte: tem as datas que a gente já sabe que a gente vai acabar gastando mais. Aniversário, Natal, Dia das Mães, pais, crianças, enfim. Então, começar a fazer uma poupança antecipada para isso. Eu vou me planejar. No Natal eu quero ter um determinado valor para eu gastar em presentes e na festa em si. Então, já começar antes, fazer uma poupança para chegar lá na frente e não ser pego de surpresa. Não deixar para planejar isso em dezembro, e sim agora, nesse comecinho de segundo semestre. O ideal é sempre você planejar o ano seguinte inteiro. Então, eu vou ter o aniversário tal mês, o Dia das Mães, então você já se planeja o quanto você quer desembolsar em cada período. Fica mais fácil, fica menos surpresa e com certeza vai aproveitar muito melhor as festas. Com certeza. E é importante a gente sempre reforçar, né, turminha? É fundamental, por mais que você não goste, Tati, eu não gosto de conta, não gosto de número, você tem que ter aquela planilha, por mais simples que seja, você tem que saber todo mês quanto vai entrar, quanto você tem de despesa fixa e se você tem, então, planos, projetos, pode aproveitar, coloque ali datas comemorativas, são períodos que a gente acaba gastando um pouquinho mais e aí você vai planejando isso. Você, de fato, com a prática, com aqueles cuidados simples, você pode evitar muita dor de cabeça e dívidas altas. E aí
acaba tirando o sono de muita gente. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, se você tiver alguma dúvida, se você de repente está passando por uma situação aí complicada, quer algum conselho específico, a gente vai divulgar todos os contatos do nosso convidado. Já faço o convite, inclusive, para você voltar numa outra oportunidade, porque eu acho que é um assunto que sempre rende bastante, né, André? E sempre gera curiosidade ou mesmo interesse do nosso público. A gente pensa que a área financeira é uma área muito complexa, né? E, na verdade, no dia a dia da gente, a gente lida com isso direto. Então, é importantíssimo as pessoas estarem cientes disso. Tendo planejamento, um pouquinho de disciplina, a gente consegue ter um planejamento financeiro tranquilo, adequado e evitar aí dores de cabeça e ficar no vermelho. Evitar ficar no vermelho, esse que é o essencial. Com certeza. Planejamento, disciplina, o negócio vai bem, funciona bem. Obrigada pela gentileza do bate-papo, viu?